Boa tarde, como é que estão, amigos? Como é que está o domingo? Fico muito feliz pela presença de todos. Felicidade é uma busca de todo ser humano. Só que inúmeras felicidades nos são oferecidas e cabe a cada um de nós, é da nossa liberdade, optar qual modelo de felicidade vai ser o norte da sua vida. Há a felicidade sensorial dos prazeres, beber, comer, fazer sexo, tudo pelo sabor, tudo pelo prazer, tudo em grande quantidade. É uma linha de felicidade a ser buscada. Outra felicidade que tem uma área grande em comum com a primeira é a felicidade do ego, de se sobrepor a outros. Já não basta ter prazer, tem que ter prazer maior, mais do que os outros. Não basta possuir coisas, não basta ter riquezas. Tem que se ter riquezas a mais do que o outro, e mais do que isso, além de ser mais, tem que fazer o outro menos. O objetivo é o destaque, é a exaltação. É um outro tipo de felicidade que também está à disposição e que também carreia milhões de pessoas. Há então pessoas do modelo primeiro de felicidade sensorial, há pessoas do modelo do felicidade egóica, de orgulho, de autoexaltação. Há, é claro, a felicidade dos dois, sensorial e egóica. E que nós visualizemos há depois a terceira felicidade, que não descarta totalmente a primeira e a segunda, já que a alegria dos sentidos por si não tem nada de ruim, a exaltação de si como consequência dos trabalhos, dos serviços, também não tem nada de mal em si. Muitas das grandes almas, não sei se todas, mas muitas das grandes almas que estiveram na Terra ficaram marcadas, foram exaltadas, ainda que depois de mortas. Mas foram. Mas essa não foi a meta, essa não foi o norte, essa não foi a razão de viver dessas almas. Eles tiveram alegria, mas também não foi o foco. Não foi a prioridade das suas vidas. A prioridade da vida dos seres, não missionários da luz, mas aqueles que se esforçam por ser discípulos, por ser alunos, por se iniciar no caminho da luz, é um terceiro tipo de felicidade. A alegria de ser útil é uma felicidade que está ao nosso alcance, pelo menos buscar. Uma alegria simples e possível para todos nós. Claro que há gradações nessa utilidade, claro que há almas
grandíssima utilidade, outras de grande utilidade, outras de utilidade e outras de pequena utilidade. Não importa. Importa o movimento, a boa vontade. Kardec disse que reconhece um espírita por se esforçar em ser hoje um pouco mais do que ontem, por se esforçar em ser amanhã um pouco mais do que hoje. Se esse esforço resultar num progresso nível 10, nível 5 ou nível 1, isso não é o mais importante. O mais importante é que cada um avance no seu ritmo, dentro das suas possibilidades, mas avance, como diriam os antigos, devagar e sempre. Não há problema nisso. Muito bem. Hoje daremos continuidade à entrevista. Vamos ver se a gente consegue finalizar a entrevista que Allan Kardec fez a um espírito instrutor no capítulo 6º da segunda parte de O Livro dos Médiuns, capítulo que versa sobre as manifestações visuais. Estamos estudando as diferentes mediunidades, as diferentes maneiras de comunicação entre encarnados e desencarnados, e uma delas é a vidência ou clarividência. Vamos ver o que Kardec perguntou. As perguntas inteligentes, oportunas, são extremamente importantes para o aprendizado, e vamos, é claro, estudar as respostas. Estamos na pergunta 27. A pergunta 27 diz o seguinte: pode-se provocar a aparição dos espíritos? É facilmente entendível a pergunta. É legítimo que o estudante espiritual, que o pesquisador, busque a aparição dos espíritos? Vejamos a resposta. Pode-se, algumas vezes, mas muito raramente. Dito de outra forma, essa não pode ser a forma constante, o método constante de estudo, de trabalho. E de resto pode-se pedir, desde que haja no que pede a humildade de saber que pode não ser o melhor, podem não haver as pré-condições para o fenômeno. Pode ser que o fenômeno não seja a melhor forma de estudo para aquelas pessoas envolvidas. Pedir com humildade é livre, é legítimo, mas em raras oportunidades. E continua a resposta. Deixe-me ver. 27. Pode-se algumas vezes, mas muito raramente. Ela é quase sempre espontânea. É mais ou menos como um aluno pedir que o professor dê aula de uma certa forma. Como se diria popularmente, uma vez na vida, outra na morte, pode um aluno pedir: professora, na próxima aula a senhora poderia dar uma aula como a senhora deu uma vez, fazendo assim, assim, assado? Se a professora falar não, a aula que vem já está preparada com outro método, o aluno tem que aceitar com tranquilidade, não é? Mas muito raramente ele pode fazer esse pedido, já que a regra é que
como disse Chico Xavier, o telefone toque de lá para cá. Que o aluno confie na didática do professor. Muito bem. Termina a resposta da pergunta 27. Se é possível provocar a aparição dos espíritos. Para provocá-la, responde o instrutor, é necessário que se possua uma faculdade especial. Então, para o encarnado provocá-la, ele precisa ter um sentido a mais, uma afinidade, um dom espiritual acima da média. Pergunta 28. Os espíritos podem fazer-se visíveis com outra aparência além da humana? Questão interessante. A resposta vem assim: a forma humana é a sua forma normal. Então temos falado que a aparência dos espíritos é a do corpo espiritual. Assim como a aparência do encarnado é a do corpo físico, a aparência dos espíritos é a do corpo espiritual. E esse corpo espiritual, formado por ectoplasma, a energia que emana do corpo e que é moldada pela mente, fica aqui a pergunta: qual a forma um ser humano desencarnado daria a si mesmo, que não a forma humana? Não é natural que nos vejamos como seres humanos? Claro que sim. Então a forma humana é a sua forma normal. O espírito pode variá-la na aparência, mas conservando sempre o tipo humano. Não fecha totalmente a possibilidade de um espírito que queira assustar poder se manifestar por uma cobra, um animal que gere medo na pessoa. Mas mesmo assim, situa que a aparência de um espírito normalmente é a humana. Item A da pergunta 28. Não podem manifestar-se com a forma de flamas, chamas, fogo. Um espírito pode se manifestar dessa forma? Vem a resposta. Podem produzir flamas, clarões, como qualquer outro efeito, para demonstrar a sua presença. Mas essas coisas não são o próprio espírito. A flama é quase sempre apenas um efeito óptico ou uma emanação do perispírito. Em todos os casos, é somente uma parte do perispírito que só aparece inteiramente nas visões. Tenha uma observação aqui para a gente melhorar o nosso entendimento. O perispírito só aparece integral nas visões, compreendendo-se o termo visões como manifestações visuais do espírito no corpo de corpo inteiro, em corpo inteiro. Nas outras formas de manifestação, ele apenas projeta as imagens que deseja, como nesse caso das chamas. Então o espírito normalmente se apresenta como humano e, para se apresentar de outra forma, usa a energia
do ectoplasma, muitas vezes como parte do seu perispírito, para projetar a imagem de algo diferente, como por exemplo, uma chama, uma flama de fogo. Certo? Pergunta 29. Que pensar da crença de que os fogos fátuos são almas ou espíritos? Fogo fátuo, cabe uma pesquisa, é uma luminescência que frequentemente acontece em cemitérios, mas não exclusivamente. Seriam tais luminescências espíritos? A resposta é a seguinte: superstição produzida pela ignorância. A causa física dos fogos fátuos é bem conhecida. Quem quiser conhecer melhor o fenômeno, é só buscar nos meios disponíveis, até a própria forma, a própria palavra diferente facilitará a busca. Fogo fatuo, F-A-T-U-O, com acento no A. A explicação é física e, como respondeu o instrutor, é bem conhecida. Item A. A chama azul que apareceu sobre a cabeça de Servius Tullius na infância foi real ou apenas uma lenda? Era real. Era uma situação muito conhecida na Europa que Kardec aproveita para elucidar nesse momento. E a resposta do instrutor diz: era real, produzida pelo espírito familiar que desejava advertir a mãe. Esta mãe, médium vidente, percebeu uma irradiação do espírito protetor de seu filho. Os médiuns videntes variam de grau no tocante à percepção, como os médiuns escreventes variam na escrita. Ou seja, todos os médiuns poderão, cada um deles, se desenvolver no tipo de mediunidade em que atua, assim como você pode ter em qualquer área do conhecimento, em qualquer disciplina da escola, pessoas que gostem de matemática, mas que tirem notas diferentes, que saibam, tenham conhecimento de matemática em níveis diferentes. É natural, não é? Os médiuns videntes variam de grau no tocante à percepção, como os médiuns escreventes variam na escrita. Enquanto essa mãe via uma chama, outro médium poderia ver o próprio espírito. Outra observação referente a essa resposta diz o seguinte: Servius Tullius, sexto rei de Roma, nasceu escravo de Tarquínio Prisco, que o fez educar e sucedeu a ele mesmo no trono por decisão popular. Ampliou Roma, aumentou suas muralhas, estruturou as classes e realizou grandes obras. Era um predestinado. E tinha sobre ele essa história que Kardec aproveitou a entrevista com um espírito instrutor para perguntar se era apenas lenda. E foi respondido como nós vimos aqui. Era real,
a chama azul que apareceu sobre a cabeça dele e era produzida por um espírito familiar. Pergunta número 30. Os espíritos poderiam se apresentar com a forma de animais? Fizemos rápida alusão anteriormente a isso e vamos ver a resposta do instrutor agora. Isso pode acontecer, mas são sempre espíritos inferiores os que tomam essas aparências, mas seriam sempre, em todos os casos, aparências passageiras, pois seria absurdo acreditar que um animal pudesse ser a encarnação de um espírito. Os animais são sempre animais e nada mais do que isso. Comentário número 4. Essa afirmação não contraria o princípio espírita da evolução. Pelo contrário, o endossa, no sentido de que o espírito não retroage. Mostrando apenas que o espírito, a palavra escrita assim, com E maiúsculo, representa o ser espiritual do homem, não pode encarnar no mundo, no meio animal. Ver as respostas 611 a 613 de O Livro dos Espíritos. Há informações no plano espiritual que falam que os espíritos podem, na forma, retroagir até uma forma ovoide e para depois recuperar a forma humana, precisa passar por uma encarnação em corpo animal. Isso seria uma situação muito excepcional e não atestaria um retrocesso na vida espiritual, porque se trata de uma questão de forma do corpo espiritual que, regido pela mente, numa mente limitada e fechada em si mesma, como, por exemplo, traumatizada num homicídio, num suicídio, ou numa mágoa, numa culpa, o espírito fica em looping e esse próprio looping vai formando um corpo, ou deformando o corpo espiritual, a ponto dele precisar depois retomar a sua evolução física, eventualmente da forma de um animal, mas ele, como espírito, não retroagiu. Se trata apenas de um tratamento de saúde, digamos assim. Mais uma nota para a gente entender isso. Somente a superstição pode levar a crer que certos animais são encarnações de espíritos. É necessário ter uma imaginação muito condescendente ou muito impressionável para ver algo de sobrenatural nas atitudes, às vezes um pouco estranhas, que eles tomam, que os animais tomam. Mas o medo, frequentemente, faz ver aquilo que não existe. Aliás, o temor nem sempre é a fonte dessa ideia. Conhecemos uma senhora, por sinal muito inteligente, que estimaria demais que um gato preto, acreditando que estimaria demais um gato preto, acreditando que ele
possuía uma natureza superanimal. Nunca, entretanto, ouvira falar de espiritismo. Se o tivesse conhecido, compreenderia o ridículo da causa de sua predileção, pois a doutrina lhe mostraria a impossibilidade dessa metamorfose. O fato é que os animais, alguns animais, especialmente os domésticos, estabelecem formas de comunicação com muita inteligência com seus donos, a ponto deles confundirem essa manifestação animal com uma manifestação humana. Não se trata propriamente de um processo reflexivo, criativo, num animal como seria típico de um ser humano, mas já, sim, de um princípio espiritual que teve um avanço notável e que pode até mesmo já estar a um passo de fazer a passagem do reino animal para o reino hominal. Muito bem, no nosso próximo encontro, faremos um estudo produzido por Allan Kardec nesse capítulo, onde ele faz um apanhado de toda essa entrevista sob o título Ensaio Teórico sobre as Aparições. Muito interessante essa forma de estudo de Allan Kardec e muito oportuno que nós possamos acompanhar e aprofundar nossos conhecimentos com o mestre e com espíritos instrutores, para que confiramos solidez e alicerce para o que quer que venha acontecer com a nossa sensibilidade espiritual. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós tem um planejamento reencarnatório e cada um de nós tem uma vivência típica, ainda que a humanidade toda esteja passando por situações típicas da transição planetária, provações imensas, algumas delas em comum que iremos passar, já passamos, como a pandemia, mas tudo indica ainda iremos passar por provações coletivas, e tão importantes são essas provações que ninguém em sã consciência deveria desprezar os apoios, entre os quais os apoios espirituais, já que Deus conferiu a cada um de nós espíritos que nos acompanham do berço ao túmulo, como os anjos de guarda, espíritos protetores, além de espíritos familiares, guias de determinados trabalhos que façamos. Todos eles estão prontos e disponíveis para nos orientar, mas nós, como disse o profeta e repetiu Jesus, tendo olhos não vemos, tendo ouvidos não ouvimos. Isso é como um filho que, apesar da pouca idade, da rara experiência, quase nenhuma, despreza totalmente os conselhos dos pais. Claro que enfraquece-se, claro que torna mais difícil a sua jornada, e nós, na busca por sermos mais fortes perante os desafios da vida, perante as provações, queremos sim, lucidamente, contar com o máximo das instruções espirituais para o que o grande investimento é nós nos aprimorarmos para recebermos tais orientações. Muito bem, saudando os amigos aqui, Adelaide Dias, Andréa Santos, Erilde Pimentel, Lila, é um prazer ter todos vocês aqui. Muito bom que mantenhamos o máximo de entendimento, o máximo de união para esses períodos das nossas vidas,
para que, como alunos que sabem que estudando em grupo terão muito melhores condições de enfrentar suas provas, nós também aqui, estudando em grupo e sob orientação de amigos, de irmãos, de colegas muito mais instruídos que nós mesmos, como são os instrutores desse nosso momento, possamos reunir condições de melhor aproveitar as provações que Deus, que Jesus nos estão preparando para esse momento crítico das nossas vidas. Muito feliz pela presença de todos, ótimo final de domingo. Domingo que vem estaremos juntos novamente às 17h30 e de segunda a sábado às 18 horas, aqui, além das gravações que estão sempre no nosso canal no YouTube, Maurício Zomignani. Um prazer ter vocês aqui, ótima semana a todos e até a próxima.